Porém, o processo de domínio, ele é um processo onde a aluna do protocolo autoimune, ela vai sair da terceira fase preparada exatamente para a vida. É onde ela pega tudo aquilo ali que ela aprendeu e ela leva para o estilo de vida dela. Então, é onde ela vai entender se de fato... Olá, mulheres! Sejam muito bem-vindas a mais um podcast DL7, Dominando o Lúpus em 7 semanas. Eu sou a Lorena Sena, sou fisioterapeuta. E eu sou a doutora Elisa Helena, nutricionista. Tenho lúpus há 8 anos. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, que eu acho que é o que toda mulher que tem lúpus quer saber. O passo a passo para dominar o lúpus. Isso é ótimo. Isso existe? Existe um passo a passo para dominar o lúpus? Que eu acho que isso é o que toda mulher que tem lúpus quer saber. Olha, se eu ouvisse isso de qualquer pessoa, eu ia achar que era brincadeira. Mas, de fato, existe um passo a passo para dominar o lúpus em até 7 semanas. Isso é possível, sim. E como seria isso? Como que é esse passo a passo? É o seu protocolo? Dentro do protocolo autoimune 7/7, nós temos uma programação, né, feita justamente para que a mulher consiga dominar o lúpus em 7 semanas. Tem gente que pensa, nossa, será que ela vai falar sobre a cura do lúpus? Né? Mas não tem nada a ver com isso. Na verdade, o dominar o lúpus, ele requer várias situações, né? São várias questões em relação ao domínio. Questões emocionais, questões psicológicas, questões alimentares, questões de sintomas. E tudo isso te faz, de fato, caminhar para um outro patamar em 7 semanas. Fantástico. Foi baseado nisso que você criou o protocolo 7/7? Exatamente. O protocolo autoimune 7/7 foi criado baseado nesse passo a passo do que fazer em 7 semanas. E quais seriam os passos a passo do protocolo 7/7? O protocolo autoimune 7/7, ele não é uma... Só para esclarecer, né? Ele não é uma medida alternativa, né? Um tratamento alternativo em relação ao lúpus. Muito pelo contrário. Ele é um coadjuvante do tratamento, né? O paciente está tomando os remédios com o reumato, tudo certinho. Ela vai continuar fazendo isso, mas ela vai acrescentar os passos do protocolo. E dentro desses passos, o que acontece é que eu divido ele em 3 partes. Essas 3 partes, elas têm a ver com um processo de transformação dessa mulher. Eu consigo comparar muito a metamorfose, né? E como é o nosso símbolo da borboleta. Primeiro a gente está ali numa larvinha, né, que vira um casulo, depois que vira uma borboleta, é isso mesmo, né? Os passos. E aí dentro disso, nós vamos nos transformando. É literalmente um processo de transformação. Que eu divido em 3 partes. Eu divido em adaptação, eu divido em reabilitação e eu divido em domínio. Nossa, então esses 3 passos que você criou, vamos tentar esclarecer, né? Mostrar o que seria. O que seria isso? O que seria essa adaptação? A adaptação, ela é o primeiro processo, né? Imagine só que você passou a vida inteira com uma cultura alimentar, comendo de um jeito, vivendo de uma maneira. Você recebeu o seu diagnóstico que já abalou a sua cultura e passou a ter que viver de uma forma assim, digamos que adaptada ao seu diagnóstico. E aí você resolve entrar para o protocolo autoimune 7/7. Dentro desse período, você precisa se adaptar de novo, né? Se adaptar ao quê? Uma nova cultura alimentar, a novos conhecimentos, a entendimentos que nenhum reumatologista te falou, que muitas vezes você nunca encontrou na sua vida. Alguém que te falasse. Então eu digo que essa primeira fase é a fase da adaptação,
porque é você chegar num ambiente novo que você desconhece e que você tem muito que aprender, muito que conhecer, né? Você tem acesso a um conteúdo que é totalmente exclusivo, né? De anos de estudo, de anos de pesquisa, e que pesquisas essas que muitas delas ainda nem chegaram ao Brasil, e você precisa se adaptar. Então eu digo que esse é o processo de adaptação, onde você passa a viver na prática a primeira fase de mudança alimentar. E a segunda fase é a? A segunda fase é a fase da reabilitação. O processo de reabilitação, ele é um processo onde você já lá no processo de adaptação retirou alguns alimentos que são altamente inflamatórios. Você já está ali há algumas semanas usufruindo dos benefícios da retirada desses alimentos. Você já está conseguindo observar que, de fato, a alimentação ela tem um poder muito importante em relação aos sintomas do lúpus. E o processo de reabilitação, ele é um processo onde você mais ainda enxuga essa cultura alimentar. Porque se existem alguns fatores ainda que estão te prejudicando, é nessa fase que você vai descobrir quais são. Excelente. E aí é um processo de reabilitação. Por quê? Porque você vai estar ali se ajustando para entender como de fato vai ser a sua caminhada daqui para frente. Na fisioterapia, a fisioterapia é reabilitação, né? Então, a gente ensina a fazer, né? Às vezes de uma maneira adaptada, porque perdeu a capacidade de fazer de outra, da forma funcional ou de uma outra maneira. Então, você se reabilita. Muito interessante. E por último, depois de adaptar, depois de reabilitar, chega na fase do domínio. Como seria esse domínio? A pessoa fica curada do lúpus. Não. Tira os remédios, não toma mais nada. É isso? Quem dera, né? Quem dera. Seria maravilhoso se a gente pudesse, de fato, chegar a esse nível, né? Mas, infelizmente, não podemos ainda não temos essa cura, né, do lúpus. Porém, o processo de domínio, ele é um processo onde a aluna do protocolo autoimune, ela vai sair da terceira fase preparada exatamente para a vida. Para a vida. É onde ela pega tudo aquilo ali que ela aprendeu e ela leva para o estilo de vida dela. Então, é onde ela vai entender se de fato... Porque muitas mulheres têm essas dúvidas. Mas eu gosto de arroz, eu gosto de feijão, eu gosto de alface. Esses alimentos são bons para quem tem lúpus? Às vezes, para mim é bom, para você não é, né? E aí, na fase 3, que é a fase do domínio, é onde o protocolo ele vira algo personalizado. É onde ele vira algo que não é para todo mundo, não é um... então é uma fórmula mágica que serve para todo mundo? Não. E é nesse processo de domínio que você vai entender isso, que você vai entender aquilo que de fato te faz bem e o que não. Aquilo que de fato você pode comer e o que não. Às vezes eu vou poder comer uma coisa, Lorena, que você não vai se sentir bem. Tem muitos alimentos assim. Exatamente. Né? E tem coisas que você vai poder comer que eu não vou poder comer. E é nessa fase, a fase do domínio, que você vai entender isso. E aí é onde entra o ápice do conhecimento, porque você termina o protocolo autoimune preparado para entender... Para literalmente dominar, né? Para literalmente entender o que te faz bem e o que não. E quando você tem esse conhecimento, ele não te domina mais, literalmente. Você não fica mais refém das situações, porque você sabe o que comer, o que fazer, como reagir, né, em meio a tantas questões do nosso diagnóstico. Fantástico. Doutora Liz, essa mulher que vai entrar no protocolo e vai seguir essas 3 fases, esses 3 passos, né, ela vai fazer isso tudo sozinha? Boa pergunta. Quando eu tenho um lema, né,
todo mundo que me segue, que me conhece, escuta esse lema e é algo que eu levo mesmo como algo de propósito, que nós vamos vencer juntas, porque é nisso que eu acredito. Eu acredito muito numa comunidade forte de mulheres que querem vencer, que querem dominar o lúpus, sabe? Que se ajudam. E aí o que é que acontece, né? A mulher, ela entra para a turma do protocolo. Fato. Ela vai cozinhar na casa dela sozinha. Ela vai pôr comida na boca dela sozinha. Isso é um fato. Com né? certeza. Só que existem várias outras mulheres fazendo a mesma coisa. E é muito legal isso é muito poderoso. Por quê? Porque nas mentorias é possível compartilhar as experiências, Então sabe? tem uma mentoria. Sim, tem uma mentoria, né? Elas têm uma mentoria ao vivo comigo, aquelas que não conseguem participar ao vivo online, né? Mas aquelas que não conseguem participar ao vivo fica gravado para elas poderem ver. Então, assim, elas podem compartilhar as experiências. E é muito bacana, porque às vezes vai ter uma que vai dizer assim: nossa, essa semana eu tô tão desanimada, fiquei com vontade de desistir de tudo. E a outra vai falar: nossa, essa semana foi ótimo, foi tudo de bom, então não desista, vale a pena, sabe? Então, assim, ninguém vai estar só, porque tá todo mundo fazendo junto. Inclusive, na minha última turma, eu fiz junto com as mulheres, porque eu tava no fim da gestação e eu senti que na gestação muitas coisas mudaram, né? Em relação a intestino, muda mesmo, né? O corpo muda. E aí eu falei, vou fazer junto com elas o protocolo. Então eu tava ali junto e vendo os desafios do dia a dia, vendo as dificuldades do dia a dia. E eu falando pra elas, gente, eu sei quanto isso é complicado, quanto isso é assim, quanto isso é eu tô passando por isso. Porque eu também, eu já passei, tô passando de novo. Então, assim, mesmo em meio a esses desafios, nós não estamos sozinhas. E o legal é isso, que no final a gente chega e literalmente entende que nós estamos vencendo juntos, porque essa vitória, ela é constante. É todos os dias você escolher vencer. Porque você pode muito bem ter um entendimento, ter um conhecimento e não fazer nada com eles. Eu acho isso muito interessante, porque é muito diferente. Eu acho que isso faz toda a diferença. Uma mulher que está inserida numa comunidade, né, que vai ter uma mentoria, que vai ter um acompanhamento, que ela vai poder conversar sobre a experiência que ela está tendo, numa mulher que vai fazer algo sozinha, né? Acho que faz toda a diferença, estimula muito mais, né? Doutora Alice, qual a sua experiência? Qual é a maior dificuldade que você acha que você encontra na vida das mulheres em relação ao lúpus? Qual a dificuldade maior que elas apresentam, que elas têm? Nossa, que pergunta, né? Essa pergunta é tão ampla, porque são tantos desafios, são tantas situações dentro... depois desse diagnóstico, né? Dessa possibilidade de ter o diagnóstico, né? Existem fatores que, para mim, eu vejo que são impeditivos, muitas vezes, de muitas mulheres romperem, que é o fator emocional. Eu vejo, assim, muitas das coisas que acontecem, as questões físicas que muitas vezes abalam, né, a questão da autoestima, isso muitas vezes é muito forte, né, no sentido de tipo assim, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Porque, de fato, quando você pensa que você sente dor, que você tem coisas no seu corpo que vão ser transformadas por conta de um diagnóstico que você não escolheu ter, que você não queria ter, porque ninguém acorda e fala, hoje eu quero ter lúpus. Não. É um negócio que vem e você toma. E tem que se ajusta, né? Se vira com isso aí. Mas mesmo em meio a tantas coisas assim, tantos processos que existem dos remédios, de muitas vezes passar mal com os remédios, de muitas vezes ter que lidar com profissionais de saúde grosseiros, ou a família que muitas vezes não entende, não dá assistência, eu acho que a questão emocional, ela é muito forte. É uma grande dificuldade
da maioria das mulheres lúpicas. Porque quando você vive tudo isso, que são as pauladas da vida, literalmente, né? Mas você tem um emocional que está ali sendo cuidado, que está ali sendo trabalhado, não deixa de ser desafiador, não deixa de ser difícil, não deixa de doer, mas você está ali caminhando. Mas eu vejo que muitas mulheres, com essas pauladas da vida que o próprio diagnóstico traz, elas literalmente afundam. E aí é muito complicado você resgatar elas, sabe, lá de dentro, porque aí geram vários sofismas, geram várias coisas. E existem mulheres que falam comigo e falam: doutora Liz, eu tô perdendo pro diagnóstico. Doutora Liz, eu não sei se eu vou conseguir dar um passo a mais para cuidar da minha saúde. Seja por conta, às vezes, da tecnologia, seja por conta, às vezes, de ter que sair para ir num mercado diferente, procurar alguma coisa diferente para comer, seja por conta, às vezes, do financeiro. Diversos fatores, né? Diversos fatores, mas eu acho que o maior deles engloba a questão emocional. E, sendo bem direto, como que o protocolo atua nessa dificuldade? Como que ele resolve isso? Ele resolve isso? Na verdade, eu falo muito que o comprometimento é um fator que é muito importante para que as mulheres consigam dominar o lúpus. Eu vejo que as mulheres que de fato conseguem dominar o lúpus, elas são comprometidas. Isso não quer dizer que emocionalmente elas estão em perfeito estado, né? Que a vida delas está maravilhosa, que está tudo bem. Mas eu vejo muitas mulheres que têm muitas dificuldades mesmo. Eu recebi uma mensagem de uma aluna que ela falou assim para mim: doutora Liz, eu não tenho como comprar comida para minha casa, mas eu estou fazendo o que a senhora está falando no protocolo e eu estou sentindo diferença. Sabe? Que vivem muitas dificuldades, mas que têm o comprometimento. E o protocolo, ele trabalha muito essa questão do comprometimento, né? Da mulher estar ali entendendo por que ela está ali. Porque você pode entrar no protocolo autoimune 7/7 porque você quer tentar. Mas não é uma coisa de tentar. É uma coisa assim: eu vou dar um passo a mais na minha saúde. É um comprometimento. Eu vou fazer diferença. Eu não aceito mais ser refém do meu diagnóstico. Eu não aceito mais viver a vida até aqui do jeito que eu tenho vivido. Eu quero uma mudança de vida. Né? E o protocolo trabalha muito essa questão do comprometimento. E quando a mulher é comprometida, o emocional dela pode não estar perfeito, mas ela tem um compromisso com ela mesma de que ela vai vencer. E isso acaba gerando esse ambiente dentro dela, sabe? De eu posso dominar o lúpus, eu posso vencer, eu não tô sozinha, nós vamos vencer juntas, sabe? Eu tô conseguindo, é desafiador, mas eu tô caminhando, eu tô indo pra frente. E as mulheres que eu vejo que têm resultado, elas têm justamente esse pensamento, que é o que eu falo muito do mindset fixo, né? Uhum. Quando a mulher tem um mindset fixo, ela não consegue romper aquilo ali, aquela barreira das dificuldades do diagnóstico, dos problemas, mas quando ela muda a forma dela de pensar, ela passa a se comprometer, né? Isso, ela passa a se comprometer com ela mesma, ela consegue romper limites. Acho que muito interessante, porque para as mulheres saberem que existe sim um passo a passo para dominar o lúpus. É possível dominar o lúpus seguindo passos e que isso vai mudar completamente as suas vidas. Vão ter dificuldades? Com certeza. Com certeza. As dificuldades não vão sumir, mas a mulher que domina o lúpus, essa mulher que segue esses passos, ela é uma mulher que ela não se limita, né, pelas dificuldades. E sabe o que é mais interessante? Às vezes, as pessoas nos olham e veem que a gente já passou pelas fases difíceis. Hoje, por exemplo, eu estou em remissão há muito tempo, estou bem, aparentemente está tudo certo, né? Mas as pessoas, elas não têm noção de como o lúpus já me atingiu.
de me ver sem cabelo, de me ver com as manchas na pele, de ver o rosto inchado. E aí, por não muitas vezes ter essa visão, elas falam, nossa, para ela é muito fácil, né? Para Lorena é muito fácil, para a doutora Liz muito fácil. E na verdade não tem nada de fácil, é difícil. E é difícil ter o nosso diagnóstico, mas é difícil para todas nós, né? Até mesmo as que já estão em remissão passaram por muitas coisas. Não chegou aqui do nada, né? Exatamente. Então, assim, o que é importante? Você entender que vai ser difícil para você, que é difícil e pode estar sendo agora muito difícil. Mas o que você vai fazer com isso? Né? O que você vai fazer com essa dificuldade? Ela vai ser um trampolim para você avançar ou essa dificuldade vai te derrubar? Porque enquanto existe um exército de mulheres que vencem, que dominam o lúpus, existem também aquelas que desistem de si. E aí é uma escolha que a gente tem. Para onde a gente quer ir? Né? Para onde a gente vai deixar essas situações difíceis levarem a gente? A gente vai dominar as situações ou a gente vai se deixar ser dominado? Tem muito isso. E o protocolo é muito isso, né? São mulheres que de fato se comprometem e decidem, eu vou dominar o lúpus. Pode ser em 7 semanas, posso demorar mais um pouquinho porque eu tô em um outro momento da minha vida, mas eu vou dominar e eu quero dominar. Então esse é o ponto muito importante, né? Que para dominar o lúpus, essa mulher tem os passos, mas ela precisa se comprometer. Com certeza. Mulheres, esse foi mais um podcast DL7. Eu sou a Lorena Sena. E eu sou a doutora Liz Helena. Continue me acompanhando aí pelas minhas redes sociais e nós vamos vencer juntas.